Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Oremos como os irmãos morávios. Somente assim salvaremos o Brasil. Que Deus nos abençoe na exposição de Sua Palavra. De início, abramos as nossas Bíblias e leiamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Introdução. No dia 13 de agosto de 1727, um grupo dos irmãos morávios, 24 homens e 24 mulheres, iniciou uma campanha de oração ininterrupta que duraria mais de 100 anos. Esses queridos eslavos, acolhidos em Herrota, na atual cidade de Dresden, na Alemanha, revezavam-se em rogos, clamores e prantos durante as 24 horas do dia. Sua campanha abrangia os 7 dias da semana, os 30 dias do mês e os 365 dias do ano. Orientados pelo conde alemão de Zinzendorf, nascido em 1700 e falecido em 1760, seus evangelistas e missionários saíram a conquistar o mundo para Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Sob o abrigo de súplicas e lágrimas fiéis, esses obreiros vieram alcançar os confins da terra com o evangelho que salva, liberta e transforma o homem em uma nova criatura. Enquanto isso, aqueles 48 homens e mulheres iam passando a incumbência de orar pela evangelização do mundo a seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nos últimos anos, segundo vinha a saber, crentes de várias denominações, incomodados por Deus, vieram a retomar a tarefa intercessora dos irmãos morávios. Amados pastores, irmãos e irmãs, moços e moças, meninos e meninas, precisamos orar e chorar como oravam e choravam os irmãos da Morávia, que se levantem neste momento tão difícil pelo qual passa o mundo e muito particularmente o Brasil, homens e mulheres que se disponham a clamar, revezando-se em ordem santa durante as 24 horas do dia, nas semanas, meses e anos por virem, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não o fizermos, não haverá esperança para o nosso país. Se o fizermos, porém, conforme o modelo de Atos dos Apóstolos, levaremos o Brasil a tremer de norte a sul e de leste a oeste. Neste instante, não podemos ignorar este fato. Estamos sob julgamento. Tópico 1. A casa de Deus está sob julgamento. Sim, querido irmão, Deus está julgando o seu povo, conforme adverte-nos gravemente o apóstolo Pedro. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4 e versículo 17. Até o início do mês de março deste ano, muitos homens chamados por Nosso Senhor para o santo ministério achavam-se mais preocupados com o crescimento de seus impérios do que com a expansão do reino de Deus.
No entanto, surpreendidos por esta singular tormenta, perceberam a inutilidade de seus artifícios. Teologia da prosperidade, teologia do coaching e empoderamentos linguísticos. Agora, de que servem essas tralhas e modismos? Nós, querido irmão, estamos sendo julgados por nosso Senhor. Louvo a Deus, porém, pelos pastores que amorosa e corajosamente não abandonaram os seus rebanhos. Intrépidos e valorosos, esses varões permanecem a bordo e não temem a borrasca. Sabem eles que o Senhor Jesus, caminhando sobre este mar encapelado e bravio, é o único que pode repreender os ventos, as vagas e as ondas. À semelhança dos irmãos morávios, não cessam de orar. Tópico 2. Voltemos à santificação e à pureza. Muitos obreiros, desgraçadamente, baniram de seus púlpitos doutrinas indispensáveis e pétreas à edificação do povo de Deus. Entre estas, citarei duas: a santificação e a volta de nosso Senhor. Tratando suas ovelhas como meros clientes, falam apenas o que elas querem e às vezes exigem ouvir, e não o que elas precisam escutar, a fim de não serem lançadas no lago de fogo. Anotemos, contudo, a recomendação de Paulo. É uma recomendação enérgica, imperativa. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, e versículo 1. Louvo a Deus, todavia, pelos pastores que, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, jamais deixaram de ministrar ao seu rebanho todo o conselho de Deus. Atos 20 e versículo 27. Querido obreiro, ouçamos a ordenança do apóstolo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando os assuntos administrativos do rebanho, querido obreiro, começarem a afastar-nos da oração e da exposição da sã doutrina, obedeçamos de imediato ao conselho de Pedro. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6 e versículo 4. Oremos, pois, como os queridos irmãos morávios, que em nossas igrejas e congregações haja sempre joelhos dobrados, clamando pelas misericórdias e intervenções do Todo-Poderoso. Tópico 3. O mundo jaz no maligno. Nesta crise, assusto-me com alguns obreiros a destratar publicamente a esta ou aquela autoridade. Entretanto, é urgente entendermos que não estamos a lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Querido obreiro, o nosso real inimigo não é a esquerda política nem os chamados globalistas. O nosso inimigo real, mais nocivo do que estes, e mais deletério do que aquela, é o príncipe deste mundo, que só pode ser contido por nossas orações, clamores, súplicas e lágrimas.
E como todo este mundo jaz no maligno, vem o diabo usando todos os recursos, quer humanos, quer técnicos, quer ainda filosóficos e até teológicos, com o intuito de neutralizar a Igreja de Cristo. Se, porém, rogarmos a Deus por socorro, como demanda a Bíblia Sagrada, além de contermos o avanço do Anticristo, cumprir-se-á em nós brevemente a promessa que o apóstolo Paulo transmitiu aos irmãos de Roma. Prestemos atenção. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, e versículo 20. Outro sim, não deixo de agradecer a Deus pelos pastores que de forma sábia e avisada, observando sempre as recomendações sanitárias, dobram seus joelhos juntamente com suas ovelhas, com o fito de orar e interceder pelo presidente da República, governadores de Estado, prefeitos e demais autoridades constituídas. Seguindo o exemplo dos irmãos morávios, clamam pelo Brasil e rogam ao Senhor da Seara por um grande, poderoso e autêntico avivamento bíblico. Tópico 4. A santidade convém à casa de Deus. Conforme já dissemos, Deus está julgando a sua casa. Em todo o Brasil, igrejas e congregações tiveram de cerrar as portas devido a um perigoso agente infeccioso. Todavia, prestemos atenção, todavia, há vírus ainda piores do que o corona que neste momento estão a enfraquecer, a enfermar e a matar o rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Refiro-me, querido obreiro, à heresia, à apostasia, à corrupção, ao divórcio, aos pecados carnais, à moda irreverente e mundana e à insolência perante o Cordeiro de Deus. Falsos mestres e doutores estão a torcer descaradamente a Bíblia Sagrada. Eis porque devemos ser criteriosos e vigilantes ao convidar um orador a ocupar-nos o púlpito, a tribuna ou a cátedra. Se não zelarmos pelo rebanho de Cristo, seremos condenados juntamente com eles. Velemos pelo rebanho do Senhor. Brademos contra a corrupção, o adultério, a fornicação e a destruição de nossas famílias. Aliás, o divórcio tornou-se tão comum em nosso meio que veio alcançar inclusive os obreiros. Mantenhamos, pois, a pureza e a unidade de nossos lares, pois o Senhor Deus odeia o repúdio e as separações dos casais. Sim, o Senhor Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2 e versículo 16. O culto do Senhor, em muitas igrejas e congregações, é afrontado por modas imodestas, despudoradas e mundanas. Além disso, transformaram a liturgia pentecostal, dantes tão ordeira, bela e santa, numa balbúrdia infernal e blasfema. Que necessidades temos nós, povo de Deus, de coreografias, danças, teatros e outras atividades extravagantes e ofensivas ao Senhor nosso Deus, que nos roubam o tempo da exposição da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Muitos templos, querido irmão, foram transformados em danceterias vulgares. E isto entristece o Espírito Santo de Deus.
Por isso, não podemos estranhar o julgamento que recai sobre nós neste momento. O julgamento do Todo-Poderoso. Nós, povo do Senhor, estamos sob julgamento. Dou graças, porém, pelos pastores que, fiéis às Sagradas Escrituras, mantêm a casa de Deus pura e impoluta, conforme reconhece o salmista. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93 e versículo 5. Seguindo o exemplo dos morávios, oremos dia e noite, para que o Senhor nos mantenha a obra avivada. Tópico 5. Se estamos sob julgamento, o que devemos fazer? Ao iniciarem a campanha de oração, que duraria mais de 100 anos, os irmãos morávios vinham de duras e amargas provações. Perseguição e morte na Morávia, atual República Tcheca, e históricas contendas e divisões entre si. Mas agora, exortados pelo conde de Zinzendorf, buscam a paz e a concórdia, rendendo-se incondicionalmente à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Desse momento em diante, começam eles a experimentar um grande e inusitado despertar espiritual. O derramamento do Espírito Santo faz-se muito abundante entre eles. É bem possível que, nessa época, hajam nossos irmãos recebido o batismo com o Espírito Santo, os dons ministeriais e espirituais. Se quisermos, pois, mudar a história do Brasil, imitemos os morávios e tomemos as seguintes decisões. Ponto 1. Voltemos incondicionalmente à Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Assim viviam os crentes apostólicos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e versículo 42. Ponto 2. Busquemos viver a plena comunhão espiritual. Não confundamos, todavia, a comunhão no Espírito Santo com o ecumenismo, nem com a convergência denominacional, nem com o sincretismo religioso e muito menos com a unidade a qualquer preço. Nossa unidade espiritual tem como modelo o Novo Testamento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 14. Sobre a nossa comunhão espiritual, leiamos também Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Escreve o apóstolo: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Ponto 3. Retornemos à doutrina da santificação e à sua prática. Se não nos voltarmos aos padrões bíblicos de santidade e pureza, jamais veremos a Deus, conforme deixa bem claro o apóstolo.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Ponto 4. Sejamos ordeiros e decentes em nossa liturgia. Nada de avivamentos eletrônicos ou produzidos pela carne. Por que transformar a casa de Deus em salas de espetáculo? Chega de danças, teatros e outras atrações carnais. Respeitemos a casa de Deus. Ponto 5. Convoquemos a partir de agora os voluntários para orarmos às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês e os 365 dias do ano. Oraremos, quer no templo, quer em nossos lares, revezando-nos às 24 horas do dia, para que daqui até a volta de Jesus, nosso amado Senhor, não haja uma hora sequer sem clamor. Ponto 6. Que haja uma agenda de oração. Que o nosso clamor seja dirigido a Deus com sabedoria e objetividade. E que na oração haja concórdia, santa comunhão. Doutra forma, não seremos ouvidos pelo Pai Celeste. Ponto 7. Que as reuniões de oração nos templos sejam supervisionadas por obreiros sábios e vigilantes, com o intuito de se evitar abusos e misticismo carnais e diabólicos e extravagantes. Sejamos muito cuidadosos. Conclusão. Comecemos, pois, a orar como os irmãos morávios. Se estamos sob julgamento, não podemos mais vacilar, nem afrontar o Senhor, e nem entristecer-lhe o Espírito Santo. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e da criatura humana. Senhor, agradecemos-te pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons espirituais e ministeriais. Agradecemos-te, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós, o Teu povo, estamos sob julgamento. O nosso país e o mundo estão sob julgamento. Então vem, Senhor, em nosso socorro. Não podemos vencer essa luta nem essas dificuldades sozinhos. Somos fracos, desvalidos. Não temos suficientes forças nem sabedoria para encararmos tais problemas. Senhor, a presente situação é-nos completamente inusitada, singular, mas, seguindo o exemplo dos teus servos no passado, nossos amados irmãos morávios, oraremos, Senhor, às 24 horas do dia, os 7 dias na semana, os 30 dias no mês e os 365 dias por ano. Oraremos, e todas as nossas orações serão por Ti respondidas. Porque a oração, Senhor, como já disse alguém, não tem prazo de validade. Sabemos que todas elas serão respondidas. Senhor, salva almas, batiza no Espírito Santo, distribui os teus dons, que a tua palavra seja obedecida de norte a sul e de leste a oeste em nosso país, que ela seja distribuída até os confins da terra, que evangelistas e missionários saiam por todo o mundo com a mensagem de boas novas, e nós,
entregamos a Ti neste momento o nosso presidente. Abençoa, Senhor, o presidente desta República, os parlamentares, os juízes de nossa Suprema Corte. Abençoa-os, dá-lhes sabedoria. Ilumina-lhes a mente, Senhor, e que eles cumpram rigorosamente o seu dever. Pai, abençoa os governadores de estado, os prefeitos, e nós entregamos a Ti também, Senhor, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os cientistas que procuram vacinas e curas para as diversas enfermidades que hoje enfrentamos. Senhor, à semelhança dos irmãos morávios, estaremos em oração. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.